Nasceu em Ervalha, Minas Gerais, mas veio jovem para o Rio. Já publicou mais de 40 traduções de grandes autores mundiais, o que possibilitou os brasileiros a conhecerem as obras completas de Rimbaud, os sonetos de Shakespeare, entre outros. Além de tradutor, é escritor e poeta. A nossa entrevista de hoje é com Ivo Barroso. Qual o livro que marcou a sua infância em Minas Gerais? Olha, foi o Tesouro da Juventude, né? Eu tinha a coleção completa do Tesouro da Juventude e aquilo ali é um mundo mesmo, né? São vários livros. E nesse Tesouro da Juventude tinha lá o livro da poesia, que eu ficava impressionado com aquilo e comecei a fazer os meus primeiros versos baseados naqueles que eu lia no Tesouro da Juventude. Resultado, eram versos horrorosos, incríveis. Eu me recordo de um que chamava Tempestades Humanas, que falava como havia tempestades no céu, havia tempestades no interior do... Isso eu tinha o quê? 12 anos, 11, 12 anos, já estava com essa bobagem de tempestades psicológicas. Mas esse livro me impressionou muito. Mas, ao mesmo tempo, eu já diversificava a minha leitura. Já estava saindo da leitura infantil para a leitura mais adulta. Resultado, Machado de Assis e Humberto de Campos, que eram as coleções que se vendiam antigamente no interior, né? Você não tinha onde comprar livro, não tinha livraria na cidade, mas passava lá de tempos em tempos um viajante, um vendedor de livros, que vendia coleções. Então, meu pai comprou a do Machado de Assis, era da Jackson, o viajante da Jackson vendeu para ele Machado de Assis e Humberto de Campos. Eu li aquilo de cabo a rabo, tá? Quando muito jovem ainda. Esses livros marcaram a minha infância. Com 13 anos, o senhor veio para o Rio de Janeiro. Quando o senhor decidiu seguir a carreira literária? A carreira literária em mim foi sempre latente, porque meu pai queria que eu fosse militar. Nós chegamos no Rio no tempo da guerra e você ser do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, era a grande pedida. Ou então, sacerdócio. Eu já tinha livrado do sacerdócio, porque no sacerdócio é quando eu estava no interior de Minas. Toda a família tinha que ter um filho padre, porque era o que dava dinheiro, o que dava prestígio. Chegando no Rio, eu tive que optar entre a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, e graças a Deus eu fracassei nos três. Ou seja, apareceu a miopia, eu não pude, então, entrar nem para o Exército, nem para a Marinha, nem para a Aeronáutica. Isso me levou imediatamente para a literatura. Eu fui fazer curso de línguas. Eu fiz o curso de línguas neolatinas na faculdade. E aí me apaixonei totalmente pelas línguas e pela literatura de cada um daqueles países. Itália, França, Inglaterra. Até latim, eu comecei a gostar de latim nessa época. Foi assim. Aí, nesse ambiente, eu comecei a circular pelos jornais. Eu já escrevia nos jornais do interior. Escrevia muito em Ponte Nova, tinha lá um Jornal do Povo. Eu colaborava permanentemente nesse jornal. Mas era uma coisa lá do interior, né? Não tinha remuneração, não tinha ninguém conhecia o nome no Rio. Então, eu me aproximei do Jornal do Brasil. E no Jornal do Brasil eu tive a sorte de entrar para a coisa que era mais importante na época, que era o suplemento literário do Jornal do Brasil, que era dirigido pelo Reinaldo Jardim e tinha como corifeu o Mário Faustino. Eu levei lá alguns trabalhos de poesia traduzidos e imediatamente eles disseram, não, você vai ficar no nosso grupo, vai pertencer aqui à redação. E foi assim que eu entrei na literatura brasileira. E quando o senhor começou a traduzir? Nessa época também, a minha pedra de toque, o meu cartão de visitas para o Jornal do Brasil foi precisamente uma tradução, um soneto do Rilke, que eu tinha traduzido com enorme dificuldade, catando palavras no dicionário e tal, e mandei para o Mário Faustino. O Mário Faustino tinha uma seção que chamava o Poeta Traduzido e o Poeta Novo. E, para minha surpresa, em vez de publicar a tradução no Poeta Traduzido, ele botou no Poeta Novo, dizendo que a minha tradução tinha ultrapassado a possibilidade de tradução. Já era uma recriação do poema em português. Então, que ele notava em mim um poeta novo de expressão. Isso fez com que eu corresse lá para a redação e acabei entrando lá para a patota daquela época, né? Fizemos muitas coisas juntos.
Aí eu comecei a ter gosto pela tradução. Foi o Enes Silveira que me entusiasmou. Havia um livro do Hermann Hesse, que é o Demian, que eu sabia até de cor o livro, vivia dizendo trechos do livro para os meus amigos, e o Enes Silveira queria, porque queria traduzir esse livro no Brasil. O Hermann Hesse era praticamente desconhecido aqui. Tinha saído dele um único livro, o Siddhartha, mas os 2 livros principais, que eram o Demian e o Lobo da Estepe, não tinham saído. E ele tão insistiu comigo que eu larguei tudo e comecei como um doido a traduzir aqueles livros. Foram os 2 primeiros livros assim de importância. Antes eu tinha traduzido 2 ou 3 obras de economia para Zaar, porque eu era do Banco do Brasil, então era suposto entender em economia, e como era tradutor, tudo se casava. Mas o que eu queria mesmo era traduzir um grande livro, e essa estreia no grande livro foi feita com o Demian, que por acaso, ano que vem, está fazendo 50 anos de publicado, e a Record vai lançar uma edição comemorativa. Isso me levou a fazer uma revisão completa no livro, catar de novo, palavra por palavra, não é bem isso. Então, eu fiz uma nova tradução. Eu estou doido que saia, porque assim eu completo uma coisa que foi sempre meu sonho, uma tradução perfeita do Demian. Ser poeta ajuda a traduzir poesia? Ajuda não, é absolutamente necessário. Se você não é poeta, você não pode traduzir poesia. Eu não conheço ninguém que, não sendo poeta, e poeta 24 horas, não é poeta de vez em quando, que não sendo absolutamente poeta, possa traduzir um poema. Fica uma coisa horrível. Mesmo, veja só, 2 grandes poetas franceses, o Baudelaire e o Mallarmé, que traduziram um poema em inglês do Poe, Edgar Allan Poe, que escreveu O Corvo. Esses 2 poetas traduziram O Corvo para o francês, mas acharam que não tinham condição de traduzir. Não sei o que foi que deu na cabeça deles. Eles traduziram em prosa. E o que eu considero um absoluto fracasso, porque a prosa, por mais que ela conte o que está escrito lá, ela não dá a você aquele entusiasmo do poema, do ritmo do poema, das rimas do poema, da respiração do poema. Então, beleza, você fica sabendo o que se chama em espanhol o conteúdo novelístico, mas não sabe nada da poesia em si. Apesar de grandes poetas, eles não foram capazes de traduzir um grande poema. Isso aconteceu no Brasil, fato curioso. Um rapaz que era jornalista, mas que era poeta em casa, vamos dizer assim, nunca tinha publicado um livro e tal, mas conhecia profundamente poesia. Um mineiro coitado, lá do interior de Minas, que morava nessa altura em Belo Horizonte, ele então traduziu O Corvo para o português. E a tradução dele é tão perfeita, tão dentro do assunto, a temática é a mesma nervosidade dos versos, o ritmo, o ambiente, a coloração dos versos, tudo é tão igual que eu considero, se me perguntar qual é a tradução considerada perfeita de poesia, eu digo, O Corvo, traduzido pelo Milton Amado. Isso me levou até a escrever um livro. Eu escrevi um livro chamado O Corvo e Suas Traduções, porque há inúmeras traduções em português do Corvo. As mais famosas são do Machado de Assis e do Fernando Pessoa. Então eu analisei todas elas para provar que a do Milton Amado deixava as outras no chinelo. Quem concordou comigo? Carlos Heitor Coni falou: você tem razão. E escreveu um artigo para o jornal sobre isso. Esse artigo suscitou tamanha quantidade de e-mails para o jornal que ele falou: olha, você tem que editar o livro. Está todo mundo esperando esse livro. Então eu escrevi um livro chamado O Corvo e Suas Traduções, em que eu mostro a tradução do Milton, que não era um grande poeta conhecido, mas era, na minha concepção, um grandíssimo poeta tradutor, que foi capaz de fazer essa obra de arte, essa obra-prima da literatura brasileira, que é a tradução do Corvo. O senhor falou da métrica, né, Sim. que o poema tem. Como traduzir essa métrica quando você muda de língua, por exemplo? Olha, há equivalências. Geralmente se traduz Shakespeare, por exemplo. Shakespeare.
eu traduzi em decassílabos em português. Os críticos literários permitem, pelo fato da língua inglesa ser monossilábica e a língua portuguesa ser polissilábica, ou seja, você tem uma palavra em inglês com uma sílaba, life, e você tem a mesma palavra em português com 2 sílabas, vida. Você tem, às vezes, uma sílaba em inglês e 3 sílabas em português. Então, a crítica literária acha plausível que se traduza os decassílabos ingleses por dodecassílabos, ou seja, alexandrinos, versos de 12 sílabas em português. A equivalência francês-português é a mesma. O que é decassílabo em francês, a gente traduz decassílabo em português, onde é alexandrino, a maior parte dos versos do Baudelaire, por exemplo, são alexandrinos, são traduzidos como alexandrinos em português. Agora, há certos fenômenos, por exemplo, a língua russa tem a sua métrica, sei lá, o servo-croata deve ter a dele, e aí o tradutor procura fazer o seguinte, ele procura fazer um belo poema em português, com aquele tema e com o máximo possível a utilização daquelas palavras. Mas se ele fosse se preocupar também com o número de sílabas, ele pode chegar num impasse. Ou ele faz uma coisa poética ou faz uma coisa prosaica. Tem havido muitos casos de tentativas de traduzir poemas russos e sai aqui uma coisa que fala, pô, mas por que ele traduziu isso? É uma bobajada danada dela. O cara teve um trabalhão enorme para traduzir aquilo do russo, mas, em vez de fazer o que devia ter sido feito, uma transposição poética do que está lá, numa nova forma de poesia nossa, ele optou por traduzir a letra do que estava. Geralmente dá errado. Agora, por exemplo, as poesias, os poemas, eles têm também uma sonoridade, Sim. algumas vezes. Como o senhor faz isso para resgatar isso da língua? E o senhor chega a comparar as línguas, por exemplo, quando está fazendo uma tradução? É claro. O bom tradutor, principalmente de poesia, ele está atento a várias armadilhas. Uma delas é a rima. Se ele vai manter a rima, ele tem que ter muito cuidado, porque ele pode escolher um verso muito bonito que acaba numa palavra de difícil rima. Então, ele, quando chegar no momento de rimar, ele vai se danar todo, vai ter que alterar o sentido da frase. Esse cuidado, ele tem que saber aquele verso que ele vai traduzir todo de cor, como se fosse poesia dele, que ele tivesse que exprimir, estava numa outra língua, mas que ele tem que exprimir na sua própria. Só assim ele consegue. E a absorção do ritmo é medida pela capacidade de você encontrar uma equivalência numérica no que você está fazendo. Se o verso está com acentos na quarta, sexta, oitava e décima, é bom que você tenha um verso que aí dá exatamente a mesma cadência. Se você altera isso, você vai ter uma equivalência meramente de significado, mas não vai ter uma equivalência de som, vamos dizer assim, auditiva. Então, essa é uma das preocupações. Outra são os efeitos especiais que o poeta usa. De um modo geral, o poeta usa aliteração. No caso do Corvo, do Edgar Allan Poe, a aliteração, todo o verso quase é aliterativo. E o Milton é craque nisso, que ele consegue essas aliterações extraordinárias. Só para você ter uma ideia, tem um verso do Corvo que o Milton diz o seguinte: a seda rubra da cortina arfava em lúgubre surdina, arrepiando-me, exercendo ignotos medos sepulcrais. Ansiando ver a noite finda, em vão buscava ainda algum consolo à dor infinda, ao troço saudade de Lenora, essa, mais bela do que a aurora, a quem no céu chamam Lenora, e a que nome já não tem mais. Não é uma coisa, você sentiu, né? Como é que ele alitera os sons, ele vai procurando, é uma cavalgada ao longo do verso para obter esse som que está lá em inglês. Isso só um grande poeta, no caso um Milton, né? É capaz de fazer uma coisa assim.
O senhor traduziu os sonetos de Shakespeare e ganhou uma grande repercussão na época. Sim. Gostaria de saber como é que foi isso para a época e qual o gênero mais difícil de ser traduzido. Quando eu comecei a traduzir os sonetos de Shakespeare, eu tinha em mente isso, conseguir uma tradução que tivesse todos os recursos do original. Onde tivesse uma literação, eu ia botar uma literação. Onde tivesse uma palavra vulgar, seria uma palavra vulgar. Onde tivesse uma palavra altamente requintada, eu poria também uma palavra requintada. Onde tivesse um jogo de palavras, e tem isso ao longo de todos eles, eu procuraria fazer também um jogo de palavras. Comprei para mim mesmo e vesti uma camisa de 11 varas. Era uma coisa impossível. Eu me recordo que logo no primeiro soneto, eu fiz umas 60 tentativas de encontrar a primeira frase. Eu, encontrando a primeira frase, eu já sei a embocadura, como é que eu vou fazer os outros. Mas foi uma tentativa atrás de tentativa. E o dia que eu consegui, então, dos seres lindos aspiramos prole, dos seres lindos aspiramos prole, que é mais ou menos a literação que tem. From the first creatures, o desire increase. Isso é, no original, eu consegui esse verso que me pareceu, é isso que eu quero. E aí eu comecei a fazer. E levava anos tentando. Os 24 primeiros eu fiz ao longo de 5 anos. Não que eu trabalhasse 24 horas por dia, mas estava com aquilo na cabeça o tempo todo. Então, quando eu tinha feito esses 24 primeiros sonetos, eu tinha a sorte de trabalhar com o Carlos Lacerda. Fazia com ele, como editor assistente, uma enciclopédia do século XX. Essa enciclopédia estava encruada, estava parada, eu vim de fora, morava no exterior, voltei para o Brasil e fui trabalhar com ele. E eu fazia os verbetes, e com esse negócio de fazer os verbetes da enciclopédia, nos fizemos grandes amigos. Primeiro, porque eu não pedia nada a ele, e ele era um homem muito poderoso. Eu quase não o encontrava, porque ele viajava muito. Mas ele sabia que eu estava fazendo um bom trabalho, tanto que ele tem uma carta dele em que ele fala isso. Um dia, já quase no fim do trabalho, teve um aniversário na casa dele, ele me convidou, eu levei de presente para ele um caderninho com eram 12 nessa altura, 12 sonetos que eu tinha traduzido. Ele começou a ler aquilo, ele ficou simplesmente siderado, muito mais entusiasmado do que eu. Falei, poxa, mas então eu fiz realmente. Mas é impossível, eu ia falar, mas é impossível. Eu vou falar com o Neemias. Neemias, no caso, era o advogado Neemias Gueiros, que tinha a maior coleção shakespeariana no Brasil. Ele tinha 5.000 volumes sobre Shakespeare. Conhecia tudo sobre Shakespeare. Passou a incumbência para o Neemias ficou encantado. Eu vou escrever um prefácio para o livro. E escreveu. Muito bem, eu vou para Portugal, ser diretor das seleções do Reader's Digest. Um dia eu estou lá, chega o Carlos Lacerda com este livro aqui na mão. Ele tinha conseguido ilustrações maravilhosas, feitas por uma grande pintora da época, a Isolda. Ele tinha um papel maravilhoso, uma diagramação formidável, e o soneto era bilíngue, tinha o original em inglês e a minha tradução embaixo, e ficou um coffee table book de primeiríssima qualidade gráfica e também de qualidade, vamos dizer, literária. Esse livro fez muito sucesso. E ele insistia comigo, não, você tem que fazer tudo, você tem que fazer tudo. E ao longo da minha vida ele insistia. E depois fizemos a primeira edição na Nova Fronteira, que era a editora dele, com 24 sonetos. Anos depois fizemos com 30 sonetos. Depois, muito mais tarde, com 42 sonetos. Porque eram 24, eu falei, bom, 24 agora eu vou inverter, eu vou fazer 42. Aí eu falei, mas olha, eu já marquei na minha vida que faria no máximo 50. E, ultimamente, nos 4 últimos anos, a editora falou, está na hora dos 50. Vamos fazer uma edição comemorativa, bonita, fora do comércio, essa coisa toda.
Aí eu me tranquei, comecei e descobri que eu não tinha mais aquele pique de antigamente e tal, que não saía como eu queria, que o verso era muito bonito, mas não tinha aquela carga emotiva que eu conseguia naqueles primeiros. Enfim, mas eu cheguei nos 50, mas eu te garanto que eu não, o 51º eu jamais farei. Por que o senhor decidiu se dedicar a traduzir a obra completa de Rimbaud? Quando eu estava no suplemento do Jornal do Brasil, me pediram uma colaboração. O que você vai botar neste número? Eu falei assim, olha, acabei de traduzir, acabei de ver aqui numa antologia este soneto, o soneto das vogais do Rimbaud. Coisa mais conhecida do Rimbaud e que eu pensei que ninguém conhecesse. O Reinaldo Jardim vira para mim assim, escuta, mas isso aí já foi traduzido umas 10 vezes em Portugal. Traduz outra coisa dele. Aí é que eu fui conhecer o Rimbaud. Eu conhecia pouquíssima coisa do Rimbaud. Um dia eu entrei numa livraria, comprei uma Temporada no Inferno, tradução do Ledo Ivo, que estava sendo lançada naquele ano. Eu comecei a ler e falei, mas isso aqui é um negócio formidável, eu tenho que conhecer isso no original. Aí foi aquele deslumbre, né? Quando você lê Une Saison en Enfer, a gente endoida, é uma coisa nova, você entra num novo mundo, né? Ou melhor, você entra no inferno. Você que vivia no céu, de repente, não é só o céu que existe, não, existe o inferno também. E a gente tem que ir lá, porque senão está tudo incompleto. Aí eu fiquei alucinado, comecei a traduzir o Rimbaud. Traduzi Une Saison e o Enio Silveira soube da história. Não, temos que editar a sua tradução. E editou. E ao editar, ele falou comigo, olha, para nosso desencargo de consciência, vamos consultar o doutor Alceu Amoroso Lima, grande líder católico, que era o presidente do Centro Dom Vital, considerado o homem que mais conhecia a obra do Rimbaud no Brasil. Levei, então, os meus originais da minha tradução lá para ele. Falei, olha, senhor, desculpa, o Enio Silveira insistiu que eu viesse, o senhor dá uma olhada nisso. Ele falou, você deixa aí que quando eu tiver um tempo aí, eu vejo. Eu saí dali desesperado, cara, nem vai olhar isso nunca, né? 2 dias depois ele me telefona que eu fosse lá buscar. Eu cheguei lá, ele pegou na estante um livro que eu tenho aí, meu grande tesouro, escreveu assim, o Ivo Barroso, que fiquei conhecendo hoje, graças à sua extraordinária, grifado, extraordinária tradução do Rimbaud, com todo o meu apreço ao seu Amoroso Lima. E virou para mim assim, não só gostei, como também escrevi o prefácio para o livro. Bom, é a glória, é a glória. Levei para o Enio ficou alucinado. Poxa, mas isso realmente é o máximo que a gente podia esperar. Enio editou, nós íamos fazer uma segunda edição, quando veio a ditadura, o doutor Alceu era perseguido, essa coisa toda, e o livro foi bater na censura, e a censura proibiu o livro de sair. Então nós ficamos aguardando que a censura liberasse o livro, e o doutor Alceu morreu sem que soubesse desse fato horroroso, que eu soube muitos anos depois também, e sem ver a segunda edição do livro, que já era toda, eu tinha retrabalhado o livro, já era praticamente um outro livro com muito mais força, muito mais intensidade. Mas depois que saiu este livro, eu fui morar no exterior, inclusive morei na França, e na França eu conheci uma sociedade chamada Société des Amis de Rimbaud. Eles tinham uma biblioteca fantástica sobre Rimbaud, tinham várias pessoas lá entendidíssimas em Rimbaud, e eu fui lá falar com eles. Olha, eu estou fazendo tradução para o português do Brasil e tal, eu já tenho tais livros, joguei em cima da mesa, já tenho tais. Aí o Alain Borré, que era um dos maiores conhecedores do Rimbaud, virou para mim e falou assim, olha, sabe de uma coisa? Se você quer traduzir o Rimbaud, esquece tudo que você leu. Porque cada dia sai um livro novo dizendo que aquilo que está dito no livro anterior não é nada daquilo, que aquela palavra que ele usou naquele soneto, uma palavra que usava lá na terra dele, que é um provincianismo, que não pode ser traduzido como se fosse uma palavra francesa usual. Então, você se perde na leitura e nunca vai traduzir. Então, eu segui o conselho dele.
Larguei tudo e fiz a minha primeira tradução das Iluminações. Iluminações, que é o livro mais difícil dele. E quando eu terminei e mostrei a pessoas entendidas em Rimbaud, eu falei, poxa, mas isso está muito bom. Você agora tem uma obrigação, você tem que traduzir a obra completa do Rimbaud. Então, meti aquilo na cabeça e acabei traduzindo. Saiu em 3 volumes pela Top Books. É a poesia completa, a prosa poética e a correspondência. Esse correspondência, que é o 3º volume, é dos mais importantes de todos, porque eu, em vez de traduzir só as cartas do Rimbaud, eu fiz uma espécie de biografia com base nas cartas. Então, conta as circunstâncias em que ele se encontrava para escrever aquela carta e vem a carta. Então, você lendo o livro, você tem a biografia dele documentada com cartas que ele escreveu. A sua experiência como tradutor mudou a sua experiência como leitor? O senhor falou que descobriu um novo Rimbaud a partir do momento que o senhor começou a traduzir. Como é que foi isso? Não só como leitor, mas também como escritor. Depois que eu conheci a poesia do Rimbaud, eu tentei várias vezes editar um livro meu. Mas sempre quando... mas isso é bobagem, isso é infantilismo. E não conseguia de forma alguma, eu tinha muitos poemas, podia já ter editado uns 5 livros de versos, e nunca tive coragem de editar por causa da minha autocrítica advinda da leitura dos grandes autores. Quando você sabe o que é grande, tudo o resto vira mínimo. E principalmente no seu caso, você começa a ter uma autocrítica estraçalhante em relação aos seus trabalhos. Mas, finalmente, em 1974, eu estava morando em Portugal, mexia com editoras, essa coisa toda, eu era diretor de uma revista, Seleções Universitárias, e um editor lá propôs, eu quero editar um livro seu. Então, saiu lá um livrinho meu chamado Anal dos Náufragos, onde eu reuni os meus versos que eu considerava menos ruins, vamos dizer assim. E esse livro ficou lá, dei para os amigos, trouxe alguns para o Brasil. Só no ano de 2000 eu resolvi editar um livro meu no Brasil. Então saiu a Caça Virtual e Outros Poemas. Saiu pela Record. Esse livro foi finalista do Jabuti. Depois disso, eu continuei com a mesma autocrítica. Estou guardando numa gaveta os poemas que eu faço, mas que eu acho que não são publicáveis. De vez em quando aparece um, aí eu mando para um jornal desse. Outro dia saiu um na Folha de São Paulo, que todo mundo aí achou interessante, essa coisa toda, mas era meio minimalista. Eu acho bonito, acho que merecia ser editado. Mas a leitura de grandes livros é terrível, porque você muda o seu horizonte totalmente. E como o senhor vê o mercado para tradutor hoje no Brasil? Olha, mudou muito. No meu tempo, o tradutor era um cara desconhecido. Ninguém ligava para quem era o tradutor. Você comprava o livro pelo autor. Comprava o livro porque o livro era um best-seller, qualquer coisa assim, ou porque o seu vizinho está lendo, você tem que ler e tal. Hoje já há uma consciência de que um livro bem traduzido é muito importante. Então, há momentos em que o nome do tradutor, que nem aparecia no livro, agora aparece às vezes até na capa. Eu tenho vários livros traduzidos por mim que o meu nome aparece lá na capa, que é uma espécie assim de garantia de que o livro foi bem traduzido. E a situação do tradutor melhorou bastante, porque naquela época, principalmente na época em que eu traduzi o Hess, eu ganhei uma miséria por um livro que até hoje faz a fortuna dos editores. O livro está na 100ª, 40ª edição, e eu ganhei, sei lá, R$300 na época para traduzir aquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem um contrato com o editor. Em muitos casos, no meu especialmente, eu levo uma porcentagem pela vendagem do livro. Não traduzo. Aliás, eu não tenho traduzido nada ultimamente, mas até o momento em que eu ainda estava empenhado em traduzir, eu tinha uma porcentagem sobre o livro traduzido. Isso já dá um certo status ao tradutor. E o tradutor fala, não, eu sou um tradutor de qualidade, eu quero meu nome na capa e tal. Mas foi uma evolução, assim, em 15 anos mudou do anonimato para o nome na capa.
O senhor falou que não está mais traduzindo, mas escrevendo, o senhor tá? Estou. Ah, então vamos aguardar para os próximos livros. Eu tenho escrito para jornais. Recentemente saiu no Prosa e Verso um ensaio meu sobre a Sylvia Plath, que é uma grande, extraordinária poetisa norte-americana. E agora eu estou preparando um sobre o Nikos Kazantzakis, o grego, que é autor do Zorba e é tradutor do Cristo Recrucificado, de Assese. E este livro chama-se Relatório ao Greco. O Greco aí, no caso, é El Greco, que foi o livro de despedida do Kazantzakis. É um livro extraordinário, esse livro. Muito bom mesmo. Então, estou incentivando o leitor a comprar e ler este livro. Tá ótimo. Ivo, foi um prazer te conhecer um pouco mais da sua vida, do seu trabalho. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a você.